Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje tô aqui pra mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, já vou pedir pra você deixar um like, compartilhar, se inscrever aqui no meu canal se você não for inscrito ainda. E me procure nas redes sociais, por lá eu sou @jessicapaludo. E é isso, bora lá! O conteúdo do vídeo de hoje é extremamente sensível, como todos os crimes que eu trago aqui. O caso de hoje envolve criança, violência sexual, uso de drogas. Então, se esses assuntos podem vir a ser gatilho pra você, não assista esse vídeo. O vídeo de hoje é sobre o caso Araceli, um crime que chocou o Brasil nos anos 70. Araceli Cabreira Sanches Crespo, nascida em 2 de julho de 1964, foi uma criança brasileira assassinada de maneira brutal em 18 de maio de 1973. Araceli era filha de um eletricista espanhol, Gabriel Crespo, e filha de Lola Sanches, uma boliviana radicada no Brasil. Araceli nasceu em São Paulo, capital. Mais tarde ela foi morar no mesmo estado, em Cubatão. E ainda quando a Araceli era um bebê, a família decidiu se mudar para o estado do Espírito Santo. A família vivia em uma casa na rua São Paulo, hoje é a rua Araceli Cabreira Crespo, no bairro de Fátima, na cidade Serra, que é uma cidade vizinha à Vitória. Em 18 de maio de 1973, Araceli saiu de casa para ir na escola, Colégio São Pedro. Ficava na rua General Câmara, bairro da Praia do Suá, em Vitória. Porém, quando a garota não voltou para casa no horário de costume, a sua ausência foi notada pelo pai. Os pais da Araceli, então, entraram em desespero, achando que a filha havia sido sequestrada. 6 dias após o desaparecimento, o corpo da menina Araceli foi encontrado nos fundos do Hospital Infantil de Vitória, Hospital Jesus Menino. O corpo de Araceli estava desfigurado por ácido e com marcas de violência e abuso sexual. Os principais suspeitos eram Paulo Constantin Relau e Dante Michelini, o Dantinho, pertencentes a famílias influentes do Espírito Santo. Foi aí que então as investigações começaram e algumas hipóteses foram surgindo. Uma das hipóteses nunca comprovada, uma das primeiras que surgiu, é que Araceli havia ido até a casa de Jorge Michelin, tio de Dantinho, entregar um envelope. Foi a mando de sua mãe que ela foi até esse local entregar esse envelope. Dizem que ao chegar na residência, os dois suspeitos sequestraram, drogaram e abusaram de Araceli, posteriormente a mataram. Porém, de acordo com a promotoria, que estava baseada em um depoimento da testemunha Marisley Fernandes Muniz, guardem esse nome, eu falarei dela mais pra frente, Araceli esperava o ônibus depois da escola, quando Paulo Constantin, que estava em seu Ford Mustang branco, pediu para Marisley dizer para a menina que o tio Paulinho a chamava para levá-la para casa. Além de tudo isso, ficou comprovado que a Araceli foi mantida como refém por 2 dias no porão e no terraço do bar franciscano, que era pertencente ao pai de Dantinho, Dante Michelini. E parece que o pai de Dantinho sabia da garota, né, como refém, e nada fez. E o conteúdo é bem gráfico a seguir, é bem sensível e é bem pesado. Parece que os rapazes, sob efeito de entorpecentes, teriam cortado, à base de mordidas, os seios, parte da barriga e a genital da menina. Parece que Araceli passou a agonizar e foi levada para o hospital, mas não resistiu. De acordo com as investigações, os acusados ainda permaneceram com o corpo, mantiveram-no sob refrigeração e jogaram-lhe um ácido corrosivo para dificultar a identificação. Descartaram os restos mortais da menina num terreno próximo ao mesmo hospital infantil onde ela teria sido levada. Tanto Paulo Constantin como Dantinho pertenciam a famílias influentes no Espírito Santo. Muita influência junto aos militares que estavam no poder naquela época de ditadura. Os 2 suspeitos eram conhecidos na cidade por serem usuários de drogas e também parece que eles violentavam garotas menores de idade. Ainda parece que os suspeitos da morte de Araceli também eram suspeitos de homicídio contra um guarda de trânsito que havia os parado.
Parece que em algum momento a própria mãe da Araceli foi apontada como suspeita. Lola Santos teria usado a própria filha como mula para entregar drogas a Jorge Michelini. Lola desapareceu de Vitória em 1981. Parece que ela passou a residir em seu país de origem, na Bolívia. O pai de Araceli, Gabriel Crespo, faleceu em 2004. Araceli foi sepultada 3 anos depois do seu falecimento no cemitério municipal de Serra, sede, no túmulo de número 1213. Paulo e Dantinho eram os principais suspeitos e haviam testemunhas contra eles, porém jamais foram condenados pela morte de Araceli. Ainda, de acordo com o escritor José Louzeiro, autor do livro Araceli, Meu Amor, o caso produziu 14 mortes, desde possíveis testemunhas até pessoas interessadas em desvendar o crime. Parece que o próprio José, enquanto investigava o crime em Vitória para produzir o seu livro-reportagem, teria sido alvo de uma tentativa de queima de arquivo. Alguns impactos desse crime, gente. O sargento José Homero Dias, quando ele estava próximo a fechar as investigações desse crime, foi assassinado com tiros nas costas. O caso ficou esquecido por algum tempo. Clério Falcão, vereador que se elegeu deputado estadual com a promessa de levar o caso Araceli ao fim, ele conseguiu a constituição de uma CPI na Assembleia, onde concluíram que houve sim falha policial por omissão. Parece que os policiais estavam mais preocupados em afastar as evidências dos suspeitos por esses serem de famílias altamente influentes. O crime repercutiu todo o Brasil e até hoje é motivo de muito mistério, é motivo de muita revolta, é motivo de muita dor, porque é um crime que, embora tivesse testemunhas, suspeitos, enfim, não foi solucionado, não foi resolvido, as pessoas que deveriam ter pago por esse crime não pagaram. O caso tinha uma testemunha-chave, Marisley Fernandes Muniz, lembra que eu falei dela? Ela era uma antiga amante de Paulo e ela declarou que Araceli foi violentada e dopada. O corpo de Araceli permaneceu no Instituto Médico Legal de Vitória até outubro de 1975, quando aí foi enviado para necrópsia no Rio de Janeiro, sendo enterrado em 1976 na cidade de Serra. O perito Carlos Eboli constatou que a causa mortis foi intoxicação exógena por barbitúricos, seguida de asfixia mecânica por compreensão. As famílias Relau e Michelini contrataram 12 dos melhores advogados de Vitória para destituir as provas do crime. Em 1980, Dantinho e Paulinho foram condenados pelo juiz Hilton Cille a 18 e 5 anos de reclusão, respectivamente. Porém, a sentença foi anulada. Em 1991, um novo julgamento ocorreu e os acusados foram absolvidos. O livro de José Louzeiro, Araceli, Meu Amor, foi censurado durante a ditadura a pedido dos advogados, dos acusados, e não precisava de muita coisa para censura na ditadura, né, gente? Em 1998, a deputada capixaba Rita Camata, que atuava como presidente da Frente Parlamentar pela Criança e Adolescente da Câmara dos Deputados, um projeto de lei estabelecendo o Dia da Morte de Araceli como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O projeto virou a Lei número 9.970, sancionada em 17 de maio de 2000. Desde então, as entidades que atuam em defesa dos direitos de crianças e adolescentes promovem atividades em todo o país para conscientizar a sociedade e as autoridades sobre a gravidade dos crimes de violência sexual cometidos contra menores. Gente, esse caso, ele é uma revolta só. Ele é um caso que nos mostra um pouquinho do que foi o período militar no Brasil, nos mostra um pouquinho da corrupção aqui no Brasil, que envolve decisão, investigação. O período militar no Brasil foi um período que teve sim corrupção, foi um período que teve sim queima de arquivo, foi um período que teve sim muitos problemas, problemas que refletem na sociedade até hoje, problemas de cunho político, econômico, problemas de cunho moral, e eu quis trazer esse caso porque pra mim, que gosto de história e que leio bastante sobre crimes, esse
É um crime brasileiro muito revoltante. É um crime que poderia facilmente ter sido solucionado. É um crime que pessoas poderiam ter cumprido com sua pena, poderiam ter pago a sua dívida social por meio da justiça, mas isso não ocorreu. E em meio a isso, em meio a essa revolta de impunidade, existiu uma criança que teve sua vida ceifada pela maldade humana. Teve uma criança que, antes de morrer, foi torturada, foi drogada, foi estuprada, e nem o seu corpo, já sem vida, teve respeito, porque os criminosos jogaram ácido no seu corpo para dificultar a identificação. Então não basta matar, você tem que destruir a pessoa. É muita maldade. Esse crime é um crime cheio de maldade, é um crime cheio de maldade, é um crime cheio de revolta, é um crime que não cabe na minha cabeça que ninguém foi condenado por ele. Não. Araceli era uma criança linda, que tinha muita vida pela frente e que infelizmente caiu nas mãos de pessoas cruéis, sem um pingo de humanidade. E é isso. Esse foi o caso de hoje, gente. Desculpem a revolta, esse caso me revolta muito. Toda vez que eu leio algo sobre esse caso, toda vez que eu busco algo sobre esse caso, eu fico enojada, eu fico revoltada. Se cuidem, fiquem bem.